Fala galera, tudo bem? Tivemos problemas técnicos aqui no YouTube. Eu tô entrando aqui pra tranquilizar vocês. Vai ter live, tá? Eu só tô com um probleminha aqui. Tudo bem? Como eu sou sozinho, aguardem pra gente começar, tá? Provavelmente, peraí. Beleza? Live hoje sobre mitos e verdades sobre... Deixa eu ver aqui. Calma, vai dar certo. Deixa eu ver aqui. Resolveremos uma prova hoje, tá bom? Eu tinha separado a prova, sendo que... Deu errado aqui. Vai dar certo, viu, galera? Um pouco. Alexa, continue. Ai, para com isso. Sai. Não tá dando certo. Pessoal, vou fazer pelo Instagram mesmo, tá? Aí eu vou mudando aqui a tela. Alexa, parem. Não tá dando certo aqui no YouTube. Depois eu subo lá pro YouTube, tá? Vou espelhar, eu mostro a tela aqui pra vocês. Tudo dominado por aí? Vocês estão me escutando bem? Vocês estão me escutando bem, pessoal? Show! Ao pessoal que esperava assistir no YouTube, peço desculpas, realmente hoje especificamente não tinha ninguém para ajudar e eu me confundi aqui na configuração, tá bom? Mas vai dar certo do mesmo jeito. A luz tá ruim mesmo. Tudo certo aqui? Tá melhor, né? Assim. Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar bem aqui a tela. Vocês conseguem enxergar bem a tela aqui, né, gente? Tudo direitinho aqui, consegue enxergar a tela, né? Massa. Pronto. Vamos lá. A gente improvisa aqui, né? O importante é o conteúdo estar disponibilizado, tá? Então, deu um problema no YouTube que eu não consigo criar mais a live. Até tentei, gente. De qualquer maneira, se eu conseguisse, eu não ia conseguir compartilhar a tela com vocês. Enfim, vai ser por aqui mesmo, tá bem? Depois, como a live vai ficar salva, quem não assistiu no YouTube vai ter a oportunidade de assistir por aqui. E depois eu vou subir naturalmente a live para lá. Gente, vamos lá. Mitos e verdades sobre a realização da prova objetiva. Vocês estavam aqui ontem, acredito que o Jorge, eu lembro buscando o parquet, também estava.
A gente falou ontem dos motivos pelos quais você erra questões objetivas, correto? Não é só um motivo, são vários. Então, visto isso, a gente vai para como a gente superar esses motivos e acertar mais questões. Tudo bem? Para quem está chegando agora aqui, deu um problema no YouTube, paciência, problema na verdade entre a tela e o cenário, ou seja, eu que não sou configurar, tá? Mas paciência, o importante é dar certo. Vamos lá, gente. Pessoal, qual é o aspecto mais importante quando você vai começar uma prova objetiva? Qual é o aspecto mais importante, pessoal? Quando você vai começar uma prova objetiva. Eu vou dar algumas opções, tá bom? Eu vou dar algumas opções para você pensar no aspecto mais importante. Vai ser a ordem que você faz a prova, vai ser a rapidez com que você faz a prova, ou vai ser a otimização do tempo. São duas coisas diferentes, tá? Vai ser a ordem com que você faz a prova, a rapidez com que você faz, ou a otimização de tempo. Bom, tem algumas pessoas que já estão ligadas, né? A Eda Semenin, eu acho. Não. Ler e já enfrentar as mais fáceis. Uma boa. Porém, ou seja, otimização de tempo, tá? E aqui eu já começo falando a vocês. Não existe tempo ideal para se fazer uma prova, tá bem, pessoal? O tempo, ele vai depender essencialmente de dois fatores. Do seu conhecimento, aliás, 3. Do seu conhecimento, da extensão da prova, do seu conhecimento, vale, qual é o terceiro? Do seu, já vem. Do seu conhecimento, da dificuldade, claro. Do seu conhecimento, da extensão e da dificuldade. São 3 fatores diferentes, né? Se a prova pode estar muito extensa e fácil. Se você tem um bom conhecimento sobre isso, você vai fazer ela de modo rápido. Às vezes as pessoas confundem. A prova tal estava muito grande. Mas às vezes a prova pode estar grande e estar boba, estar fácil. Então, naturalmente você vai fazer ela mais rápido. Você tem conhecimento para fazer ela mais rápido. Assim como ela pode estar curta e mais difícil, e você não ter tanto conhecimento assim, você vai demorar mais. Então não há tempo ideal. Quando eu estava no início das minhas provas, eu demorava muito mais para fazer, porque o meu conhecimento era menor. Quando eu comecei a passar, eu fazia provas mais rápido, para vocês verem como não tem relação. Teve uma prova da PGM São Paulo, pessoal, que eu fui 15º lugar na prova objetiva. Fui muito bem na objetiva, sendo que na subjetiva a gente teve uma celeuma lá e acabei ficando para trás. Mas fui muito bem. A prova estava razoavelmente extensa, sendo que eu acabei ela, salvo engano, em 3 horas e pouco. E o que eu faço? Muita gente às vezes acaba a prova rápido e pensa, poxa, não, tá muito esquisito isso. Eu vou verificar novamente a prova. Aí quando começa a verificar, aí começa a pensar muito nas questões e muda o gabarito, tá? Vocês vão ver, a gente vai se debruçar sobre isso amanhã. Existe algo chamado... Só um momentinho, galera. Só um momentinho. Tem um negócio chamado... O meu cachorro tá com um negócio de barulho aqui. Já ele vem aperrear. Tem um negócio chamado palpite do especialista, tá? Eu sempre antecipo alguma coisa que a gente vai falar no outro dia, até pra gerar curiosidade em vocês, vocês verem se faz sentido pra vocês. O palpite do especialista, pessoal, é o seguinte. Se você sabe muito uma matéria, um assunto, não vamos nem colocar matéria, vamos colocar assunto.
se você sabe muito bem determinado assunto, fatalmente, na primeira leitura que você fizer da questão, a primeira resposta que vier à sua cabeça é a resposta correta. É o palpite do especialista, ou seja, você sabe bem aquele conteúdo. Então, quando você lê pela primeira vez, quem vai estar atuando é o seu inconsciente, tá? Não é tanto o seu consciente, não dá tempo do consciente agir na primeira leitura. Vocês estão me acompanhando até agora, pessoal? Mandem coração, mandem corações. Coração é o nome do cachorro, já vem aqui. Só recapitulando, quem estava no YouTube, a gente vai fazer live por aqui porque deu problema. Amanhã talvez faça por lá, mas eu vou mostrar a tela, tá bem? Todo mundo acompanhando? Então, quando você lê da primeira vez, o seu consciente não age. O seu inconsciente age muito mais. E o inconsciente, por definição, ele é muito maior, né? Há um espaço muito maior de conteúdo para armazenar conteúdo. O consciente, que é também chamado de memória de curto prazo, se confundem, tá certo? É pequeno comparado ao inconsciente. Então, quando vem a primeira leitura, se você for bom naquele assunto, você tende a acertar. A primeira resposta que vem à mente tende a ser a certa. Sendo que aí você faz toda a prova. Me acompanhe, tá? É importante. Você faz toda a prova, né? Resolve a prova inteira. Vai cansando. A gente vai falar de energia já já. Vai cansando. Aí você retorna para ver. O que é que eu fazia? Eu não vi de novo as questões que eu já tinha marcado quando eu fazia na primeira leitura, quando eu achava que estava certo alguma questão. Eu já dava o ok e não voltava para ela. Porque quando você volta e você sabe muito, você já leu uma vez. Qual é a que vai aparecer? É o inconsciente ou é o consciente que vai aparecer na segunda leitura, da segunda leitura em diante, quando você faz a prova toda e volta, pessoal? Quem é que aparece? Vem junto comigo, vem junto comigo. É o consciente ou o inconsciente? É o consciente que vem, tá? O consciente, ele vem na segunda leitura, sendo que perceba, você já cansou um bom tempo, né? Fazendo o resto da prova. Quando vem o consciente, aí aparece o quê? Você é especialista no assunto. Lembre-se, você sabe muito bem aquele assunto. Se você sabe muito bem, o que é que vai começar a surgir, pessoal? Pelo em ovo, né? Expressão que eu acho que todo mundo conhece. Você começa a enxergar coisas que você não viu de primeira e pensa, poxa, tá muito fácil. Tá muito fácil isso daqui. Deve ter algo... Por quê? Você ignora o fato de você ser especialista, né? Você saber muito aquilo, tá muito fácil. Então, aí vai atrás e acha. A pessoa acha, galera. Acha, não, o que tinha marcado, não, isso aqui não tá certinho, não. Vamos mudar aqui o gabarito. Ah, isso aqui pode estar certo porque tem uma doutrina minoritária que eu já vi, não sei o quê. Isso faz com que você perca tempo e fatalmente você erre. Então, qual é a dica que eu vou passar amanhã já antecipando? Quando você sabe muito bem o conteúdo, não volte para a questão. Não é nem não mude o gabarito, não, galera. É não volte para a questão, tá? Agora, quando você não sabe bem o conteúdo, acontece o inverso, tá? A primeira resposta que vem à mente tende a ser a errada, tá? Você sabe pouco o conteúdo. Você sabe pouco o conteúdo. É o contrário do palpite do especialista, tá certo? Então, você não é especialista. Você é, digamos, amador naquilo ali. Então, você tende a cair nas maiores armadilhas possíveis que o examinador colocou naquela questão. Tudo bem? Então, em resumo, a gente vai falar sobre isso amanhã. Vou mostrar para vocês. Isso aí tem em literatura, tá? Literatura sobre a aprendizagem. Quando você sabe muito algo, palpite especialista, confie na primeira coisa que vem à sua cabeça. Quando você não sabe,
Não confie, tá? Não confie. Então, vamos lá, galera. Tempo a gente já viu, né? Otimização de tempo, matar questões fáceis, já já a gente vai voltar para isso. Qual é a ordem que você vai fazer a prova, pessoal? Qual é a ordem? Começa pela que você mais sabe, pela que você menos sabe, ou segue a ordem da prova? E vai ter uma live com o Gerson, se ele mantiver ainda no sábado, eu acho. Depois a gente vai falar. Tá? Ordem da prova, pessoal. Começa pela matéria que mais sabe, pela que menos sabe, ou pela ordem da prova mesmo? Imagine que seja de cada um, né? Eu recomendo a ordem da prova, tá bem? A ordem da prova. Mas tem algumas exceções. Primeira exceção. Questões que têm peso maior, tá bem? Muita gente aqui deve ser aluno do intensivo delegado, né? Fazer provas de delegado. Então sabem que muitas vezes as questões de penal e processo penal tem mais peso do que as demais. Tem peso 2, né? Quando elas são, digamos, peso único, elas só tem mais questões na prova, tipo, tem 100 questões, aí tem 20 penal, 20 processo penal, 15 constitucional, 15 administrativo, mas elas valem a mesma coisa. Você pode seguir a ordem normal da prova. Mas quando elas têm um peso maior, o dobro, até o triplo, eu lembro que eu fiz a prova de oficial de justiça 2012, TRF da 5ª região, que eu passei para oficial de justiça, a ordem da a prova era 30 questões de conhecimentos gerais e 30 de específicos. As 30 de específicos valiam 3 pontos cada. A de gerais valia 1. Então, valia muito mais a de específico. O triplo, né? Que até é difícil acontecer hoje. Então, eu não comecei pelos conhecimentos gerais. Comecei pelos conhecimentos específicos, tá? Essa é a primeira exceção. Então, sempre... e tentem ignorar, né? Aqui está a minha sugestão. Tentem ignorar o subjetivismo, pessoal. O subjetivismo é isso. Vou começar pela que eu tenho mais afinidade. Isso é subjetivo. Vou começar pela mais difícil. Isso é subjetivo. Você não sabe. Você não sabe a disciplina que está mais difícil na prova. Nem a que está mais fácil. Você, candidato, não sabe. Então você corre o risco de pensar uma coisa e na verdade aconteceu. Eu sou muito bom em constitucional. Vou começar pela prova de constitucional. Sendo que você pode ser o Marcelo Novelino, meu irmão. O Pedro Lenza de Direito Constitucional. Pode vir uma prova difícil. Pode vir uma prova mal formulada, como a gente viu ontem, né? Não é só conhecimento que pega. Às vezes o senador faz uma prova ruim, uma prova mal formulada mesmo. Aí você começa a fazer a prova, aí você vê a primeira questão, caraca, não sei. Segunda, tô na dúvida entre essas duas. Na terceira, poxa, mas aqui não tem resposta. Aí você, porra, e aí? O que você estava querendo fazer para ganhar motivação, né? A gente já falou disso ontem, acaba te desmotivando. Tá? Pode ser que esteja realmente fácil? Pode, sendo que você não tem que contar com coisas que você não controla. Você não pode contar com coisas que você não controla. Tá? Então, a gente vai... E quando você coloca um critério objetivo, que é o do peso das questões... mas penal veio muito difícil. Paciência. Você não sabe, pode vir muito fácil também. Não é algo que você está controlando, mas você viu no edital que valia mais. Tudo bem? Então, paciência veio mais difícil. Assim como se você pode fazer pela ordem das questões... E a primeira disciplina da prova ser uma disciplina muito difícil. Como foi Direito Civil no TJ de São Paulo, né? A gente até vai ver essa prova aqui. Direito Civil no TJ de São Paulo foi muito difícil. Então o pessoal começou por ela e já meio que
deu uma bambeada ali. Porra, tá muito difícil, não tenho certeza de quase nada. Não tenho certeza de quase nada. Então, primeira situação é você avaliar peso das questões, tudo bem? Segunda coisa, sendo o peso das questões igual, quando a sua prova tiver português, considerando que português seja o mesmo peso das outras, comece por ela. Por quê? Me respondam, galera, por quê? Por que você deve começar por português quando as questões têm peso igual, gente? E, obviamente, a prova tem português. Interpretação de texto, tá? Vocês já tentaram ler ou interpretar alguma coisa estando muito cansados? Muito bem, Rafael, isso aí. É muito ruim. Português é a única matéria que tem um texto razoavelmente longo e que vai perguntar ali 2, 3, 4 questões sobre aquele mesmo texto. Se você deixar para fazer ela depois ou por último, meu irmão, boa sorte, viu? Seu cérebro já está cansado. Lembrem, galera, o seu cérebro tem um nível de energia. Começa no ápice, tá? À medida que você vai fazendo, você vai caindo esse nível de energia. Por isso que eu recomendo matar as fáceis, né? Quando você deixa mais as que você vai fazer por último, você vai estar com um nível de energia muito baixo, um cansaço muito grande. Isso vai fazer com que a sua análise seja ruim. Tá? Então, tá valendo a mesma pontuação, comece por português se existe na sua prova, tá? E a terceira situação é uma situação muito específica da prova do MPF de um ou outro concurso, tá? Mas eu vou falar aqui como excepcionalidade, até porque sei que tem algumas pessoas que vão fazer MPF. A prova do MPF é dividida em 4 grupos e são 30 questões, são 5 horas de prova, 30 questões por grupo. Sendo que há um corte por grupo muito elevado. Você tem que, se você marcar todas as questões, você tem que acertar 18 questões de 30. 60% do grupo para você passar. Tá? Para você ser apto a passar, né? Às vezes tem cláusula de barreira. Então, tem que fazer, que é os 15 pontos, né? Se você acertar 18, errar 12, aí divide por 4, perde 3 pontos, você ganha, faz os 15 pontos. Então, se você for fazer na ordem a prova do MPF, você vai começar lá por Constitucional, Eleitoral, Direitos Humanos, aí vai Administrativo, Tributário, Ambiental, Internacional, isso grupo 2, aí grupo 3, Civil, Processo Civil, Econômico, Consumidor. O grupo 4, que normalmente é o mais difícil, que é Penal e Processo Penal, você deixa para fazer por último. É da questão 90 até 120. E você tem que fazer 18 questões de 30 no mínimo. Você acha que vai chegar como para fazer essa prova, galera? Para fazer essas disciplinas? Muito cansado, tá? Então, para isso, o que é que eu fazia? Eu fiz 2 provas do MPF, né? Eu fiz a prova 2013, não passei, porque fui eliminado num grupo. No geral, eu teria passado. No geral, se fosse somar a pontuação, eu fiz mais de 60 pontos. Sendo que no grupo 3 eu fiquei. Na outra prova, porque eu não estava muito ligado na estratégia de prova. Na segunda vez que eu fiz em 2015, eu fazia 10 questões de G1, aí pulava da 10 a 30, né? Fazia 30, 40, depois pulava da 40 a 60, 60, 70. Por quê? 10 do G1, 10 do G2, 10 do G3, 10 do G4. Voltava, mais 10 do G1, 10 do G2, 10 do G3, 10 do G4. Voltava, 10 do G1, 10 do G2, 10 do G3, 10 do G4. Por quê? Para não impactar tanto o meu cansaço, tá? Eu confesso que não vou lembrar agora de outra prova que tem isso. Por exemplo, juiz, você tem que fazer um mínimo, mas é 30% de 3 grupos. Então, normalmente equivale o grupo tem 30, 35 questões, 30% são 9, 10 questões. 10 questões de 30. No MPF são 18 questões de 30, então são mais, né? A prova é mais extensa, são 120 questões, para juiz são 100.
Tudo bem até agora, galera? Tudo bem até agora. Quem chegou agora, a gente não teve live no YouTube hoje por problemas técnicos operacionais. Mas a live vai ficar salva, vou subir ela pro YouTube e vai ficar salva aqui no Instagram também. Tudo bem até aqui, então? Análise objetiva, verificar se tem peso. Se elas tiverem o mesmo peso, começar por português se existe na sua prova. E, especificamente do MPF e provas afins, começar pela... fazer de cada grupo, tá? Energia. Eu falei já, né, da energia, mas eu vou embasar mais o que eu tô falando. Foi feito um experimento, pessoal, lá com juízes, aí eu vou ser bem rápido nisso, só para vocês entenderem. Lá com juízes em Israel, tá? Juízes que tinham, iam dar as decisões deles sobre liberdade provisória. E verificou-se que no começo do dia, quando ele chegava para trabalhar, ele concedia muito mais vezes a liberdade provisória. Quando ia chegando perto da hora do almoço, ele negava muito mais. Depois da hora do almoço, ele voltava a conceder muito mais. E perto da hora de ir embora, ele negava quase todos os pedidos de liberdade provisória. E o que é que os pesquisadores verificaram? Que a concessão da liberdade provisória, ela é uma coisa que você precisa motivar, né? O cara cometeu um crime. Então, se você vai liberar ele, por exemplo, você tem que dar uma embasada ali. Se você vai negar a liberdade provisória, você basicamente vai dizer, não, cometeu, tá aqui os requisitos, total. É muito mais fácil, não precisa de tanto embasamento, tá bem? Então, cuidado com energia. Quanto mais energia você tiver, melhor vai ser sua análise. Obviamente. Agora, põe isso na hora da prova. 5 horas de prova. Tudo que você fizer no final ali, você vai fazer de uma maneira mais ou menos mal feita. Tá bem? Então, você tem que organizar a realização da sua prova, organizar a execução da sua prova, de modo a ter o mínimo de prejuízo possível ao final da prova. Vocês estão me acompanhando? Então, se você deixa para analisar questões pela primeira vez ao final da prova, pela primeira vez, vai ter uma possibilidade muito grande de você errar até coisas que você sabe. Tá bem? Então, a sua execução ela tem que ser de acordo com a sua energia. E a sua energia tem a ver com descanso. Vou pirar aqui antes de começar a prova lendo vai de meco. Você vai começar a prova cansado, irmão. Você vai começar a prova com a sua mente cansada. Que estratégia é essa? Não existe, tá bem? Então tente descansar ali, enquanto o pessoal fica pirando, conversando, ir no banheiro, não sei o que, não sei o que. Sabe o que eu fazia? Eu simplesmente baixava a cabeça e ficava como se estivesse dormindo. Não pensava em nada. Em nada. Por quê, galera? Porque você precisa do seu cérebro totalmente descansado. Ele vai ser a sua arma ali na hora da prova. Se você pira ele, ou então estão conversando ali, aí o pessoal começa a explicar uma teoria ali antes da prova, nos corredores, né? Eu olhava assim, velho, que lombra dessa galera, meu irmão. Que lombra. Aí às vezes a pessoa dizia, mas poxa vida, eu conversei e caiu na prova. Massa, ótimo pra você. Agora a possibilidade de não cair é gigantesca. E você cansou o seu cérebro naquele momento. Tá bem? Então, tentem descansar. A energia tem diretamente a ver. E qual é a outra parte, galera? Comam, né? Não sei se vocês perceberam. O juiz, quando chegava perto da hora do almoço, ele estava começando a cansar e a energia a diminuir. Porque a energia tem a ver com glicose, sangue bombeado, uma parte fisiológica da gente, né? Então, levem comida para a sua prova, por favor. Eu levava uma porrada de chocolate. Só chocolate.
Não levava muita água, porque eu ficava muito vontade de ir no banheiro. Eu acabava morrendo de sede. Mas, não, dormir que eu já tá considerando a parte do descanso antes da prova. Tá bem? Beleza. Gente, vamos aqui para considerando que a gente vai ler na mesma ordem, eu vou mostrar duas provas para vocês, tá bem? Agora nesse momento eu vou mudar a tela. Era para ser no YouTube, né? Ia ser bem legal e tudo mais, mas paciência, não deu. Vou mudar a tela. E aqui tá a prova do TJ São Paulo, tá bem? E a prova do TJ São Paulo também para escrevente. Ambas com 100 questões cada, tá? Eu não vou resolver o direito ou o conteúdo delas, tá? Eu só quero dizer para vocês como eu fazia prova, tá? Amanhã a gente vai ter como parte 2, né? Vou dar mais dicas práticas para vocês. Mas eu quero mostrar algumas coisas que a galera faz e que não faz sentido, tá bem? Vamos lá. Primeira coisa, gente, você, quando abre a prova, você vai ver tudo, a extensão da prova ou qualquer coisa do tipo, você vai fazer isso até o final da prova. Vou ficar mostrando ela aqui e voltando para vocês. Por exemplo, essa prova aqui foi uma prova de 23 páginas. Algumas questões curtas, outras mais longas. Sendo que a prova do TJ São Paulo é de 4 horas, né? Eu vou ficar invertendo também para vocês verem. Vocês vão olhar a prova até o final, gente? Se a prova tiver 20 páginas, ou se ela tiver 40, vocês vão mudar a velocidade de leitura de vocês? Olha a pergunta. Se a prova tiver 20 páginas ou se ela tiver 40, vocês vão mudar a velocidade de leitura de vocês? Conferiu se o número que a gente está correto, né? Vai até o final e vê a questão 100, né? Vai mudar alguma coisa? Não deve mudar em nada. Porque a sua velocidade de leitura, ela é padrão, galera. Ela é padrão. Olha só no que vocês caem logo no começo da prova. Ai, meu Deus, a prova tem 50 páginas. Preciso ler voado. Você vai ler muito rápido e vai perder detalhes que vão fazer você errar as questões. Então, a prova ser muito longa não tem que mudar a sua velocidade de leitura. Você tem que ler na mesma velocidade. Porque é a velocidade que você treinou. Você tem que treinar nos simulados e fazer na prova. É por isso que a galera chega na prova e não pega pra capar, pega pra capar, não vamos ver. A galera vai muito mal e nos simulados vai bem, porque não tem aquela pressão. Aí chega na prova, muda totalmente a estratégia. Não tem que mudar. Ah, professor, mas está muito longa. Paciência. Por isso que você já tem que ter treinado antes para provas longas e provas curtas. Mas a velocidade da primeira leitura, ela tem que ser a mesma. Agora, ela é uma velocidade, independentemente do número de páginas, uma velocidade lenta, média ou rápida, pessoal? Primeira leitura é lenta, média ou rápida? A primeira leitura é lenta, média ou rápida, gente? São a alternativa correta sobre a simulação. Simulação. Perceba, qual foi a dica que eu dei ontem, né? Vejam logo os itens. Aqui nem precisa uma pergunta de uma linha, né? Simulação não pode ser alegada por uma das partes do negócio contra a outra. Como eu disse, eu não vou analisar o direito sob pena de errar todas as questões aqui, tá? Tal como na reserva mental, a simulação pressupõe concorrência de vontades voltadas à produção de efeitos que, na verdade, não são desejados. Você não
volta, tá bem? Você vai entender o português, tá? Leu as quatro. Quando você vai lendo, você vai riscando a prova. Riscando a prova. Deixa eu ver se tem aqui como. Não. Tinha antes. Não, não tem. Mas você vai riscando para as coisas erradas e botando o X. Na primeira leitura. Quando você bate o olho, você tem que fazer. Droga. Não tem aqui. Paciência. Você tem que ir marcando X e riscando a prova. Riscando porque eu já vi provas que estavam totalmente limpas. Porque a pessoa diz que se confunde. Galera, quando você risca, quando você voltar, porque você vai voltar, essa é a primeira leitura. Você tem que ganhar tempo. Independentemente da prova estar longa ou curta, você tem que ganhar tempo. Então você vai ler da primeira vez já riscando o que está errado e marcando X. Indicando como é errado aquele item. Tudo bem? Então, primeira leitura eminentemente rápida. Para quê? Para você bater todas as questões bobas. Questões bobas, se você está num nível bom, a questão boba você mata de primeira. Vocês concordam comigo, pessoal? Se você está num nível bom, a questão boba você mata de primeira. De primeira, na primeira leitura você já vai, tá? Então, vamos voltar aqui. Você não vai se deter. Acabou a leitura dos itens. Acabou a leitura dos itens e não sabe, circula e avança. E avança, tá? Roberto, as 5 primeiras foram assim. Paciência, meu irmão. Paciência. Se você não sabe, você já tem uma menor possibilidade de acertar. Olha só, descobriu a roda, né? Não é. Olha só como coisas bobas que você não pensa. Quando você lê uma questão e não sabe ela de primeira, a possibilidade de você errar ela aumenta muito. Vocês compreendem a obviedade, mas o reflexo que isso tem na sua estratégia de prova? Vocês compreendem, pessoal? Por que raios você vai deixar de acertar uma questão que está lá no final, que você saberia se você lesse rápido, para pensar numa que está no começo, que você leu rápido e não sabe? Vocês conseguiram acompanhar qual é a lógica da primeira leitura rápida? A primeira leitura rápida eu quero fazer com que você chegue até o final da prova e garanta os pontos fáceis. As questões bobas. Porque é a questão boba quando você erra ela, é que te elimina. Tá? Então não adianta numa primeira leitura você se matar. Mas pô, esqueci, ai meu Deus... Deixa eu lembrar aqui, peraí, aí leio de novo, aí caraca, eu não consigo lembrar. Não adianta. Deixe o seu cérebro trabalhar, não adianta forçar ele, tá? Não adianta forçar ele. Não vai te fazer perder pontos se a questão for boba, porque você está concentrado. Lembra da energia? Lembra da energia, pessoal? A energia no começo da sua prova, você tá no ápice. Então você tá muito concentrado, você tá matando tudo que você pode ali no começo. Quando você for gastando a sua energia durante a prova e às vezes gastando muito tempo em determinadas questões, você chega ao final da prova com questões bobas que inicialmente você acertaria se você lesse de forma tranquila. Você chega cansado, você chega tendo que ler muito mais rápido, porque as outras você demorou maior tempão para fazer, mas agora você precisa ler mais rápido porque o tempo está acabando. Você fatalmente vai ter menos possibilidade de acertar, tá? Primeira leitura rápida.
primeira leitura rápida e não sabe, circulou. Não sabe, circulou. Às vezes você circulou uma porrada, gente. Não importa. Algumas você já acertou e aquelas estão garantidas. E isso vai fazer com que você vá até o final da prova. No caso aqui, a depender, isso aí vai depender de cada uma, mas você tem uma... Gente, olha essa questão aqui. Gente, essa questão aqui, você começa a ler pelo enunciado ou pelas alternativas? Essa questão 46. Você começa a ler pelo enunciado ou pelas alternativas, pessoal? Olha só o que ele está falando aqui. Olha o tamanho do texto e olha as alternativas. É afiançar... Ou então você pode ler só a última frase, né? Diante desse quadro, abstrair o debate, observar a literalidade, injúria racial. É afiançável e imprescritível, admite suspensão. É inafiançável e imprescritível. Injúria racial, não é racismo, né? Difere do racismo ser crime afiançável, prescritível, por ser crime contra a honra e dignidade da pessoa, eu acho que é C, né? Pelo que eu lembro. Então, olha o tempo que você poupou aqui. Tudo isso bobo para acertar a questão. Aqui do mesmo jeito, ó. Aqui você já começa pelo... Cabe ao Machado analisar as razões da recusa da proposta. Ó. Nesse cenário, proposta de suspensão do processo. Começa pelas alternativas. Você vai deixar de ler tudo aquilo ali, todo o enunciado? Depende. Se você tá com um tempo curto, você vai passar. Primeira leitura. Agora vamos supor que você finalizou as 100 questões. Finalizou as 100 questões. Voltou. Ficou na dúvida ali sobre eventual a outra alternativa que tinha. Aí você agora, com mais tranquilidade, você pode ler esse texto enorme. Tudo bem? Eu não sei se vocês perceberam, mas eu sempre estou voltando para a mesma tecla. Sempre, porque é para entrar na cabeça de vocês. Vocês não podem perder questão idiota. Não pode perder questão fácil. Não pode perder questão fácil. E isso depende da forma com que você faz a sua prova. Você não sabe onde as questões fáceis estão. Você, candidato, não sabe onde elas estão. É como se fosse uma caça ao tesouro. Aí tem tesouros nos locais bem difíceis e tem tesouros nos locais bem fáceis, abertos. Eles valem a mesma coisa, meu irmão. Eles valem a mesma porcaria, sendo que uns estão nos mais difíceis, outros nos mais fáceis. Por que raios você tem que fazer o mais difícil primeiro só porque tá mais perto? Você tem que subir uma montanha, tá pertinho a montanha. O outro você tem que só ir mais à frente. Por que você tem que subir a montanha? Se valem a mesma coisa. É o mesmo tesouro. Então, vai acertar a questão fácil, tá? Vai acertar a questão fácil. Beleza. Então, feita toda a primeira leitura, aí você chegou lá na questão 100. Questão 100. Nova lei de licitações, tal. Acabou a primeira leitura. Essa primeira leitura, ela tem que ser mais ou menos, a meu ver, tá? Entre 1h30 e 2 horas de prova, se for 4 horas, mas se for 5 também, 100 questões, 1h30 e 2 horas, porque ela é eminentemente rápida. Aí agora você vai voltar para a primeira questão e vai ver o quê? As que você circulou, tá? Isso, eu vou tentar fazer amanhã, vou pegar um programa para fazer uns riscos para vocês verem. Gente, primeiro, é interessante você dar uma interrompida, tá? Vá no banheiro, acabou a primeira leitura da prova, vá no banheiro, coma alguma coisa, pode até parar uns 2 minutos, vai voltar para a segunda leitura. O que é que aconteceu
de diferente no seu cérebro entre a primeira vez que você encarou a questão que você circulou e a segunda vez, que é esse momento agora que você está encarando? O que é que aconteceu, pessoal? Primeira coisa que aconteceu, o seu consciente está aparecendo, né? Não é mais tanto inconsciente. Por quê? Porque você já pensou a prova inteira. Já pensou? Eu, Adalberto, não preencheria o gabarito ainda, tá? O gabarito é um outro momento, já digo para vocês. Você já leu a prova inteira. Então, você tá com a sua energia mais baixa. A possibilidade de você errar as questões que você circulou é muito maior do que você errar as questões que você já fez. Concordam comigo, pessoal? A possibilidade de você errar as questões que você circulou, ou seja, que você vai pensar mais nelas agora, é muito maior do que você errar as questões que você já fez, que você já marcou. Concordam? Mandem corações aí. É maior a possibilidade. Então, a pressão que tem em você acertar aquela questão, ela diminui muito. E aí isso favorece o seu psicológico, tá bem? Dalberto, eu tenho que parar totalmente para pensar naquela questão? Não. A diferença é que você vai fazer na segunda leitura bem mais atenta. Bem mais atenta. Tá? Você pode, cara. Eu tô dando a minha sugestão. Você pode fazer o que você quiser. Tá bem? Então, você vai fazer a segunda leitura. E aí, perceba que aquelas questões você não é especialista. Tudo bem? Você não é especialista. Então, naturalmente, se você não é, você vai usar muito mais o seu racional. O palpite do especialista é utilizando mais o seu inconsciente, né? Quando não tem o palpite especialista, quando você não tem um conhecimento tão grande sobre aquele assunto, você vai fazer uma questão como você faz normalmente, usando o lado racional. Então, você pode demorar, ela vai ser uma leitura mais atenta, mais lenta, tá? Mas isso não significa que você tem que ficar parado muito tempo. Lembre-se, tem outras inúmeras questões que você circulou. Tem outras várias questões que você circulou na prova e que você vai ter que ler de novo. Dessas outras, algumas você vai pensar e acertar. Outras você, mesmo pensando muito, você vai errar. Concorda? Natural, né? Então, é interessante que você passe de novo na segunda leitura. A diferença da primeira e da segunda é que essa segunda é só mais lenta. Mas isso não te dá a carta branca para ficar parado pensando na morte da bezerra naquela questão. Existe um momento para isso, mas não é esse momento. Tá bem? Então, a segunda leitura você vai ler todas que você circulou. Perceba que o seu cérebro ele já está completamente, digamos, envolto pela prova. Então, ele fez ao longo daquela primeira leitura, ao longo das questões que você marcou, inúmeras associações, inúmeras sinapses. Ou seja, ele está totalmente dentro ali. Então, pode ser que o conhecimento venha à sua mente naquele momento que não veio o conhecimento da primeira vez. Às vezes acontece um negócio, acontece no nosso dia a dia. Vamos supor que você esteja estudando, tá bem? E aí você para o estudo faltando 5 páginas. Não vou colocar estudo não, vamos colocar uma coisa mais comum. Você está lendo um livro, aí você fica com muito sono, tem que fazer outra coisa, aí para o livro com algum suspense.
que vai acontecer alguma coisa e você não consegue saber o que é. Ficou pendente. Pendências, tá? Ficaram essas pendências. Ao passo que em alguma outra, um outro momento, sei lá, algum outro livro, você finalizou ele completamente, tá bem? Daqui a uma semana, pessoal, se perguntar, se não for um livro, obviamente, que tiver te marcado, se perguntar o que você lembra, você vai lembrar mais da pendência, que você ficou curioso, ou você vai lembrar mais do que você concluiu? Isso é uma pergunta, tá, gente? Você vai lembrar mais do que você concluiu ou você vai lembrar mais do que ficou pendente, pessoal? Ninguém tá se arriscando a responder. Que é isso, gente? Vai ficar na pendência, né? A pendência, ela fica rodando no teu cérebro. No teu cérebro. No teu cérebro, bicho. A pendência fica. O concluído não fica. Tá? O concluído, o seu cérebro dá um check ali. Se você tiver gostado, ótimo. Se não tiver gostado, é eliminado. A pendência você pode estar odiando. Mas ela fica ali. Mas, porra, tinha que acabar. O nosso cérebro, isso é natural dele. Então, quando você está fazendo a prova e você não conclui uma questão ou não marca, o cérebro, quando você está avançando na prova, inconscientemente ele está pensando naquilo ali. Está rodando na tua cabeça. Sem você perceber, tá? Você parou, leu aquilo ali, entendeu o português, que é o importante. Mas, à medida que você está fazendo o resto da prova, aquilo ali fica rodando. Fica rodando. Ele fica buscando o conhecimento que resolve. Muitas vezes não acha, mas muitas vezes acha. Isso é que explica quando você faz uma primeira leitura, depois você volta, aí você pensa, caraca, é isso. Nunca aconteceu com você, já acontecia várias vezes comigo. Primeira leitura, nada, circulava. Quando via na segunda, você vem com a mente completamente diferente. Sendo que, preste atenção, se você fizesse na primeira leitura, uma leitura lenta, querendo ver os detalhes, fatalmente esse conhecimento não viria. Por quê? Porque você não deixou o cérebro fazer as demais associações do resto da prova. Você não deixou ele. Você quis obrigar ele a lembrar. Ele não vai lembrar. É ali. Quantas vezes, né, dá aquele branco, mas eu quero lembrar o nome daquele ator, eu quero lembrar o nome daquele filme, caraca, não vem à cabeça. Aí você fazendo qualquer porcaria, qualquer coisa, nada a ver com aquilo ali, aí vem na tua cabeça. O que é isso, gente? É a pendência, o cérebro ficou pensando. E teve uma hora que ele achou a informação e jogou pro seu consciente. Apenas isso. Tudo bem? Isso aí aconteceu com o Arquimedes, né? Não sei o que falou Eureka, né? Ele queria descobrir a fórmula, acho que era do empuxo, né? E ficou um maior tempão pensando e não descobriu, tal, e foi tomar banho. Aí deitou lá na banheira e descobriu o empuxo. Então, acontece isso. Saibam aproveitar as vantagens que o seu cérebro oferece. Saibam aproveitar. Não tentem determinar o que ele tem que lembrar, o que ele vai esquecer. Ele não funciona dessa maneira. Tá bem? Então, na segunda leitura você vai fazer de uma maneira mais lenta, sendo que não vai ser algo devagar a ponto de não dar tempo de você ver todas as respostas. As questões que você ficou na dúvida. Aí você finalizou. Aí, essa finalização da segunda leitura da prova, pessoal, essa finalização, ela vai depender muito da pessoa. Mas é interessante que falte pelo menos 1 hora, tá?
falte pelo menos 1 hora. Adalberto, faltou menos. Paciência. O seu próximo passo é pegar o gabarito. Lembre-se, as questões que ficaram ainda sem ser resolvidas, a possibilidade de você acertá-las é minúscula. É muito pequena. Minúscula não. Comparado às outras que você já marcou, é bem menor. Então, se eventualmente, por exemplo, não der tempo de marcar no gabarito, nunca aconteceu comigo, eu aconselho que não aconteça com vocês também, mas já era pequena a possibilidade, tá? Então, depois da segunda leitura, você vai marcar o gabarito. Vai marcar o gabarito das que você fez, tá bem? Das que você fez. E aí, muito cuidado, né? Obviamente, o pessoal às vezes deixa para marcar o gabarito como último ato da prova. Chega cansado, chega muitas vezes pressionado pelo tempo. Aí, meu bem, baixa pular um para o estrago tá feito, tá? Então, não vacilem em coisas que vocês podem controlar, pessoal. Não vacilem em coisas que vocês podem controlar. Deixem eventualmente vocês não passarem por coisas que vocês não podem controlar. Por exemplo, o seu conhecimento naquele momento. Não tem como controlar. Agora, deixar de passar porque errou o gabarito, porque não deu tempo de marcar gabarito. Gente, peraí, né? Vamos organizar bem. Então, marca o gabarito com cuidado, por isso que não pode ser bem em cima. E aí, vamos supor que tenha, sei lá, sobrado 20 questões. Você já leu 2 vezes elas. Eu, Adalberto, não lia uma terceira, tá? Eu não lia a terceira leitura que eu fazia, era só pra chutar. Eu não ficava pensando mais. Adalberto, mas às vezes tinha tempo. Dificilmente o conhecimento iria vir. E a possibilidade já é muito pequena. Muito pequena. Então eu preferia contar com a lógica. Tá? A gente falou ontem, né? Eu sempre fui muito lógico, muito pragmático. E, gente, eu fiz isso várias vezes, tá? Contar a questão. E a lógica de contar a questão é a seguinte. Não é que vá ter, por exemplo, na prova de São Paulo, itens A a D, né? Não é que vá ter 25 questões de cada... 25 questões sejam determinada letra, né? Não é que vai acontecer isso. Mas há necessidade de um equilíbrio. Para quê? Para prevenir fraudes. Pegue qualquer prova que você imaginar, ela vai estar com os itens divididos entre si. Porque senão era muito fácil. Vamos supor que uma prova de 100 itens tenha 50 letras As, 20 Bs, 10 C, 10 E e 10 E. É muito fácil chegar para alguém, não pode entregar a prova, não pode... falar nada mais, mas eu chego para a pessoa e digo, fulano, na dúvida, marca A. Muito fácil. Uma prova lá da Paraíba, acho que era auditor de tributos Campina Grande, salvo engano, foi anulada porque as 28 primeiras questões eram letra A. Tá? Então, vai vir equilibrado. Vai ser rigorosamente um quarto de cada. Não, mas vai ser 20 de uma, 22 de outra, 27 de outra, tá? Então, rondando ali entre 20 e 25, que é em provas ABCDE, prova certo e errado, tende a, se for 200 itens, 100, vai rodar por aí entre 90 e 110, e por aí. Aí, gente, olha o pensamento. Lógico, tá? As questões que você marcou até aquele momento são questões que você tem uma boa possibilidade de acertar. São questões que têm uma boa possibilidade de o gabarito bater, concordam? Então vamos supor que você, marcou, só para exemplificar aqui, marcou 80 questões. Significa que você vai acertar todas? Não significa que você vai acertar todas. Mas significa que você tem uma ótima chance de acertar. Porque você marcou com conhecimento. Então vamos dar, tem 80, tá? Aí das 80, vamos supor que saiu 30 As. Prova ABCD, tá? 30 Bs. 15 Cs e 5 Ds. Tá?
Tô dando um exemplo aqui, sei que muitas vezes não ocorre. Você vai errar algumas dessas questões, dificilmente a gente acerta todas, mas vai errar algumas dessas questões, mas eu imagino que vocês estejam acompanhando. Aí, 30As, 30Bs, 15Cs, 5Ds, dá 80. Aí tem 20 questões sobrando. Se você não tem mais tempo, o que é que eu faria? Eu, Adalberto. Não tem mais tempo para pensar, tem, sei lá, 2 minutos. Chutaria tudo o quê, galera? Tem 20 questões ainda. 30As, 30Bs, 15Cs e 5Ds. Chutaria tudo o quê? Tudo D de Deus, né? Tudo D de Deus. O que acontece? A possibilidade de você errar aquela questão já é muito grande. Muito grande. Então, se você vai chutar, chute com alguma lógica. Alguma lógica, tá bem? Agora, isso daí vale para quando você tem um bom conhecimento, tá bem? Quando você tem um bom conhecimento. Quando você não tem, só que você está fazendo prova pela primeira vez, você vai levar levar uma bomba. Aí você foi marcar as questões, aí marcou 60, 70 questões, sendo que o percentual de questões erradas das que você marcou já é grande. Você está no começo do seu estudo. Então, essa lógica não vai valer para chutar depois, porque várias foram erradas que você marcou. Então, fatalmente, o número de alternativas de cada questão, aliás, o número de letras, né, que daria, não vai estar correto. Fatalmente, você vai errar o chute também. Além de errar as que você achava que sabia, você vai errar o chute. Tá bem? Então, a dica aí, eu fazia isso. Claro que depende muito de Adalberto, mas não sobra tempo. Aí que tá. Você tem que aproveitar a sua prova da melhor maneira possível. Organizar o tempo da sua prova da melhor maneira possível. E se você fizer desse jeito, pelo menos a meu ver, você consegue fazer esse chute. E aí, Adalberto, vamos supor que não tá assim, tá assim. 25As, algo mais fazer. 25Bs dá 50, 15Cs e 15Ds, tá? 25A, 25B, 15C e 15D. Dúvida entre A e D. Você anulou a B e a C, tá em dúvida entre a A e a D. A tem 25 marcadas, a D tem 15. Vai na D, né, gente? Vai na D, é D de Deus. Dúvida entre A e B. Tem 25As e 25Bs. Vai em qual, gente? Essa aqui é uma boa também. Essa aqui é boa. Dúvida entre A e B, você vai em qual, gente? Tem a mesma coisa. Tem o mesmo número de itens. Vamos ver se vocês usam lógica. Para vocês verem o que é usar lógica, pessoal. Sempre usar lógica. Dúvida entre A e B, você vai em qual? Ninguém sabe, né? Gente, dúvida entre A e B. Olha isso aqui, eu seguia e dava certo também, tá, gente? Dava certo também. Dúvida entre A e B, você vai na A. Alberto, mas de onde é que tu tirou essa estatística? O nosso cérebro, numa prova objetiva, o nosso cérebro numa prova... de aprovação, não. O nosso cérebro numa prova objetiva, ele tende a procurar erro ou acerto, pessoal. Numa prova objetiva de análise de itens, o nosso cérebro, ele tende a procurar mais o erro ou o acerto? O erro, né? O erro. Tem 100 questões da prova, 400 itens, né? Se ela for 4 itens. Desses 400 itens, tem 300 itens errados, 100 itens corretos. Então, obviamente que ele vai ser treinado para achar mais erro.
E aí o que é que o examinador espertão faz? Bota a resposta no item A, porque normalmente a galera acha que o item A é pegadinha, que o item A é... que é muito difícil ser de primeira logo a resposta correta. Não é lógico para vocês não isso? Ah, dificilmente vai ser o primeiro item o correto. Dificilmente. Porque aí a gente nem precisaria ler os outros, né? Aí a gente não dá muita confiança ao item A. Só depois de ler todos os outros. Pois muitas vezes eu não colocar a resposta no item A. Só por causa disso. Certo e errado. Prova certo e errado. A gente tende a procurar o erro ou o acerto, gente. O erro também, né? Ah, mas tem um número equilibrado. Sendo que a gente... procurar erro induz certa, digamos, a pessoa ser ativa. O acerto é passivo. Vocês estão acompanhando? Então, o erro, tá aqui, tá errado. Então, o seu cérebro, ele é um rastreador de erros. Rastreador de erros. Então, dúvida entre certo e errado, que você não sabe nem para onde vai, certo. É certo. Não é errado. Tá bem? Dúvida que você não sabe nem para onde vai, é certo. Outra coisa. Ordem dos itens. Ordem dos itens. Eu não lia os itens na ordem. Por quê? Porque você está submetendo a ordem do examinador. Se tiver uma pegadinha, ele vai querer porque você obedeceu a ordem que ele colocou, tá? Isso, algumas provas não vai acontecer porque eles trocam a ordem, né? Aliás, acho que eles só trocam a ordem das questões, né? Tenho quase certeza que eles não trocam a ordem dos itens. Então, se o cara quiser te passar numa pegadinha, ele vai colocar a pegadinha ali na ordem das alternativas. Então, eu, Adalberto, li as alternativas diferentes. Por quê? Porque não me dava viés. Acabei de falar para vocês. O item A, pouca gente marca porque acha que tem que ler todos os itens. E aí a pessoa, quando lê os outros itens, já pensa que aquilo ali já pensa de uma outra maneira da pensada inicialmente, tá? Então eu começava a ler tanto pelos itens, eu não lia muito anunciado, e lia em ordens diferentes. Às vezes começava pela C, às vezes pela D. Por quê? Porque isso era um ato ativo. Não é o examinador que vai determinar a ordem que eu leio, sou eu. Então o meu cérebro ficava muito mais ligado. Muito mais ligado. Agora, se você lê a porcaria da prova igual ler um livro... Lê um livro, todo em sequência. Todo em sequência. Não, a prova é ativa, você tem que encarar a prova. Tem que encarar, meu irmão. Você tem que ter uma postura ativa. Você lê as alternativas em uma ordem diferente, não afeta negativamente de forma alguma. De forma alguma. Mas você se concentra mais. Você está mudando o que está sendo dado a você. Tudo bem? Deu para entender, gente? Muitas dicas, né, hoje? Muitas. Ainda tem mais amanhã, tá? Vamos relembrar várias coisas de hoje. E amanhã, hoje deu problema no YouTube, mas amanhã não vai dar. E aí eu vou organizar melhor pra gente fazer uma prova, tá bem? Show de bola, galera! Massa! Então, agradeço a paciência de vocês. Até amanhã, às 20h07. Pô, professor, sexta-feira. Vai ficar gravado, gente. Eu não tenho essa ânsia de plateia, não, tá bom? Vai ficar gravado, vocês irão assistir depois, mas vocês irão fazer perguntas, né? Sempre abro espaço para perguntas ao final. É isso. Alguma pergunta? Live na sexta, exatamente. Às 21h07, tá? Lembrando que nosso Black Friday tá aberto. Aposto que vai chegar domingo. E aí então, não sei o que, meu irmão. Até domingo, olha, vai chegar segunda.
até domingo à noite tá aberto, a promoção tá muito boa dos nossos intensivos. Então, peguem, tá bom? Valeu, hein? Abraço, tchau, tchau.